Demorou bastante tempo para que fosse encontrado um modelo explicativo para as observações propiciadas pelo experimento de Ampère. Agora que nós identificamos que, a depender do sentido da corrente elétrica entre os dois fios, haverá uma força de atração ou de repulsão entre eles, agora iremos tentar definir uma equação que nos permita encontrar a intensidade dessa força magnética. Podemos observar aqui a seguinte imagem. Nessa imagem, o que é que nós temos representado aqui? Nós temos dois fios condutores, onde esses fios condutores, de cada um, passa uma corrente elétrica, que nós definimos ela como X1, I1 e I2. Então temos duas correntes elétricas. Como elas estão em um mesmo sentido, então eu posso já determinar que a força entre eles aqui é uma força de atração, que a corrente elétrica está no mesmo sentido. Agora, quais são as variáveis que vai influenciar na intensidade dessa força magnética? Primeiramente, uma das variáveis que vai influenciar é a carga, a corrente elétrica que passa em cada um dos fios. Isso aqui vai influenciar com certeza na força magnética. Quanto maior for a corrente elétrica nos fios, maior a intensidade da força entre eles. Outra variável também importante é a variável L, que no caso é o comprimento do meu fio. O comprimento do fio que está em interação entre os dois. Então, esse comprimento do fio também é uma variável que vai influenciar. E outra característica que vai influenciar nessa força magnética é a distância D. Essa distância D é a distância entre os dois fios. Quanto maior for a distância entre os dois fios, menor é o valor da intensidade dessa força magnética. Então, só analisar aqui essa imagem, podemos concluir que a força magnética ela é inversamente proporcional à distância entre os dois fios e diretamente proporcional ao produto das correntes elétricas. Para calcular a intensidade da força magnética entre dois fios, deve-se levar em consideração a distância D, essa que eu acabei de destacar, entre eles, a corrente elétrica nos dois fios, no caso I1 e I2, o meio em que interage, geralmente consideramos no vácuo, mas esse meio é um meio de permeabilidade magnética, dada pela letra grega Mi, ok? Se ela tiver o subíndice Mi0, significa que a situação está no vácuo, para quem não se recorda. E o comprimento L dos trechos dos fios, que é os trechos que estão em interação. Na situação em que tem corrente constante e dois fios retos e paralelos, a intensidade da força magnética Fm é calculada por meio da expressão. Vamos analisar a expressão. Esta é a expressão que nos permite calcular a força magnética entre os fios. Nós temos que a força magnética é dada por Fm, Isso aqui é o que? A força magnética. Qual é a unidade medida de força? Alguém se recorda? Para quem não se recorda, qualquer tipo de força é dada por N de Newton. Esta é a unidade medida. Vezes a constante permeabilidade magnética, que ela depende do meio. Isso aqui é a constante de permeabilidade magnética. E ela depende do que? Depende do meio. E qual é a unidade medida? É Tesla vezes metro dividido pela corrente elétrica Ampere. Nós temos aqui I1. O que é I1? I1 é o valor da corrente elétrica, É o valor da corrente elétrica no fio 1. Corrente elétrica no fio 1. Em qual fio? No fio I. Onde qualquer tipo de corrente elétrica ela vai ser dada pela unidade medida A. De quê? Do físico que fez esse experimento, Do cientista, que é o Ampère. Já I2 também é uma corrente elétrica, só que será a corrente elétrica no fio 2, por isso o subíndice 2, corrente elétrica no fio
2, dado também pela unidade medida letra A de ampere. L, o que vai ser o L? L vai representar o comprimento dos trechos, né? O comprimento do trecho que está em interação entre os dois fios. Vou colocar aqui comprimento do fio. Comprimento do fio em interação, dado pela letra, dado em metros, tá? M de metros. Abaixo nós temos o número 2 vezes π, né? Dividido pela distância, né? Temos aqui a distância, que é a distância entre os dois fios, onde ela também deverá ser medida em metros entre os dois fios e que deverá ser medida em metros, letra M.